Amigas e amigos, tem uma sutileza da direita que a gente precisa prestar muita atenção nesse episódio da, entre aspas, greve dos caminhoneiros. Não é tão sutil assim, mas como se trata de manipulação política e ideológica, é necessário lançar um olhar especial para esta questão. Falo nesta tentativa da direita, da mídia, de pôr um sinal de igualdade entre as manifestações dos cachorros loucos, esses bolsonaristas doidos aí que ficam pedindo intervenção militar, e os pronunciamentos da esquerda, pronunciamentos consequentes de defesa da estatal, defesa da Petrobras, defesa do sentido da existência da Petrobras, aquela linha que vem de Monteiro Lobato, da campanha O Petróleo é Nosso, promovida pelo Partido Comunista do Brasil, tem aqui nessas biografias, são líderes históricos do Partido Comunista do Brasil, que resultou na criação da Petrobras pelo Getúlio Vargas, que é o sentido da defesa da soberania do país, da democracia, do desenvolvimento, da inclusão social, a promoção do desenvolvimento do país. Quando a esquerda se pronuncia exatamente nesta linha. Aí a direita põe esse sinal de igualdade entre os cachorros loucos que ficam defendendo aí, Evidentemente que tem muitos incautos, é necessário separar isso. Gente desavisada, gente do povo. Os caminhoneiros são trabalhadores, muitas vezes sem uma percepção mais profunda, exatamente pela manipulação política e ideológica. Agora, os líderes disso aí, de santo não tem nada. O Jair Bolsonaro dá entrevista no jornal Folha de São Paulo se posando de santo, hipócrita. É essa turma que defende, os líderes é isso aí, aquela turma ideológica dos latrocidas de 64. E passa essa imagem falsa, mentirosa, de que tinha ordem, que não tinha corrupção, que ninguém roubava. Mentira, eles roubavam. E mais do que isso, eles matavam para roubar. Esses líderes, portanto, a gente precisa constantemente desmascará-los. Esses grupelhos corruptos, corrompidos, aí, antagonistas, MBL, Josias de Souza, que se acopla como nichos de corrupção à lógica da Operação Lava Jato, que por sua vez funciona dentro da lógica da grande corrupção, da lógica de funcionamento da administração do país pela política da direita, da elite, que é basicamente corrupção, a graxa que move tudo isso. Então é preciso que a gente olhe, por isso que eu digo, com um olhar especial sobre essa questão. Tem o editorial da Folha de hoje, por exemplo, que fala isso. Critica aqui o Temer, diz que por falta de convicção ou de credibilidade ele não conseguiu esclarecer e convencer a opinião pública, tarefa ainda mais indispensável quando se conduz uma agenda de reequilíbrio do orçamento. Falta de credibilidade é evidente, porque o Temer, o grupo do Temer, tomou conta do PMDB, não é de hoje. O PMDB sempre foi um partido de frente, com tendências, com tensões internas, e esse grupo tomou conta do PMDB. Agora, quando eles deram o golpe, quem tinha a mão para tocar o golpe adiante era eles. Essa turma aí que é absolutamente pragmática. Eles agem de acordo com seus interesses imediatos. Não tem ligações orgânicas com as facções do golpe, com os grandes interesses que estão aí por trás dessas facções do golpe. Essa facção ligada ao grupo do Jornal Estado de São Paulo, Fiesp, CNI, tentou enquadrá-lo, defendê-lo. Já a outra facção do Grupo Globo, que é um mundão das finanças, tentou dar golpe nele, por gente que tem mais afinidade com o mundo deles. Tirar essa gente pragmática, que atua de acordo com os seus interesses imediatos. Foi aquela história lá do parlapatão Rodrigo Janot, que eu comentei bastante aqui. Agora, é isso, é o que eles tinham, por isso que ele não tem credibilidade. Agora, ele precisaria, segundo a Folha, convencer a opinião pública de que essa política da Petrobras é uma política correta. Essa que é a questão que está dita aqui, reequilíbrio do orçamento. Olha aí, a questão do orçamento, do Estado, para que serve o Estado, o papel do Estado, que é administrar a riqueza, quem produz riqueza, quem fica com a riqueza, quais as políticas que são adotadas para fazer isso, para se produzir e distribuir riquezas. O orçamento é isso aí. Por que eles fizeram aí a PEC 55, agora parece que é PEC 95, não sei como é que é bem essa história. Escutei o Ciro Gomes falar em PEC 95, de arrochar o orçamento, tirar dinheiro do povo, das questões do povo que eu tenho falado aqui, com as reformas aí, querem a reforma da Previdência,
né, tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, para jogar nesse mundão aí do reequilíbrio do orçamento. Isso que a Folha está defendendo aí. Petrobras, a política da Petrobras. Né? Aí diz aqui que, ainda no editorial, né, que sem altivez e equilíbrio na avaliação das demandas, não apenas se alimenta o oportunismo político demagógico que se vê à esquerda e à direita. Olha aí, o sinal de igualdade. Corre-se também o risco de estimular novos abusos por parte de setores organizados e influentes em busca de privilégios. Esse aí, o trabalhador se organizar, e é isso. O trabalhador produz riquezas, ele quer ter a sua parte, quer participar nisso, quer participar da dinâmica do país, da dinâmica política, social e, consequentemente, econômica. Isso aí é defender privilégios. Você pegar um mundão de dinheiro e jogar aí na ciranda financeira, isso não é privilégios. Esse populismo neoliberal que eu falei aqui, dizer que não basta deixar aí nas mãos do mercado, mercado deles, não o mercado do povo. O povo que tem mercado, que vai, trabalha, compra nos supermercados, nas lojas, etc. Esse é o mercado do povo. O mercado deles é outra coisa. Então basta jogar toda a economia, todo o governo nas mãos desse mercado deles que tudo está resolvido. É populismo neoliberal. Populismo midiático. E vem falar que é populismo à esquerda que defende os interesses do povo, que precisa incluir o povo, né, precisa dar Bolsa Família, precisa pôr o povo nas universidades, nas escolas, precisa dar emprego para o povo. Isso é populismo. Olha aí o sinal invertido. E eles com o populismo deles, o populismo neoliberal. O jornal Globo vai na mesma linha, dizendo que era previsível que grupos políticos tentassem se aproveitar da crise para insuflar a radicalização e ampliar os problemas que a população enfrenta. Olha aí, grupos políticos. Enquadra-se nesse cenário a ameaça de greve de petroleiros. Olha aí os petroleiros. Os petroleiros não estão fazendo greve para defender os seus direitos, coisa que eles têm feito com constância, uma categoria combativa, mas nesse caso não é isso não, é para denunciar. O que significa essa política de entreguismo aí, essa política de vigarista, de ladrões que estão administrando a Petrobras, ladrões que estão roubando o povo. Né? Aí diz aqui que uma iniciativa de evidente objetivo político partidário. É a forma de dizer, com epítetos, fazer a manipulação política ideológica, mas a gente tira isso e a gente chega à conclusão de que é isso mesmo. Político partidário, a política do povo, os partidos que defendem os interesses do povo precisam se pronunciar, e é que eles estão fazendo, denunciando o que significa esse roubo desta política, roubo da Petrobras. Aí diz mais aqui, a classe política está convocada a atuar no apaziguamento geral. Classe política, olha aí, epíteto. A classe política é como se fosse algo, é isso, a lógica da Operação Lava Jato, né? A classe política, entre aspas, classe política, tem gente de direita, de esquerda, de centro e tudo mais. Não é um mundo à parte a classe política, como eles tentam fazer. Olha aí, como eles são malandros, desonestos. É o populismo desonesto. Aqui, ó, populismo desonesto, querendo enganar o povo. Compreende-se a impossibilidade de os caminhoneiros gerenciarem a vida sem um mínimo de previsibilidade na fixação do preço do diesel, mas é correta a política de preço real da Petrobras sem permitir que a estatal subsidizie o consumidor. É isso, né? O que eles trazem de fora, nessa política internacional, eles trazem para cá, e quando o Lula e a Dilma adotaram aquela política de fazer a Petrobras cumprir o seu papel, e deram as costas para a política internacional de preços, isso aí é subsídios. Qual a lógica que explica isso? Subsídio de quê? É isso, né? A Petrobras não tem aqui as riquezas, não tem o seu sistema, a sua tecnologia para extrair o petróleo, refinar, distribuir e tudo mais, e consequentemente fazer uma política interna de preços, não tem tudo isso? Por quê? Qual o sentido da Petrobras fazer uma política atrelada à política internacional? Para quê? É isso, né? De novo a pergunta. Aí diz aqui que foi assim no Globo, dizendo, foi assim no governo Dilma que a empresa acumulou perdas e dezenas de perdas. Quer dizer, não trazer a política internacional de especulação, de roubo, a política internacional para cá, isso se acarretou perdas. Olha aí a contabilidade que eles fazem. O populismo desonesto, neoliberal. Uma conta que cedo ou tarde teria que ser apresentada ao Tesouro. Que Tesouro? Quanto que o Tesouro pôs no caixa da Petrobras?
Né? Eles estão fazendo aí essa associação com essa história agora do orçamento, do reequilíbrio do orçamento, os 10 bilhões, os falados 10 bilhões, que eles diz aqui no editorial, né, que quem vai pagar esta conta, esses 10 bilhões vai ser arcado por toda a sociedade, é isso, né? Toda a sociedade. A sociedade não tem classes, não tem quem paga, não tem quem recebe, não tem o Estado administrando o orçamento. Os trabalhadores vão pagar esses 10 bilhões e eles vão, né, muito mais que 10 bilhões, esses 10 bilhões aí entra na conta dos acordos do Temer, mas muito mais do que 10 bilhões, essa roubalheira da política aí do Pedro Parente, dos golpistas, do projeto neoliberal, da política internacional de preços para roubar o povo no posto de gasolina e no botijão de gás. Né? A sociedade, portanto, quando se fala em sociedade, é preciso fugir desse termo. Sociedade é outra coisa. A sociedade tem classes, tem quem trabalha e quem se apropria do trabalho, quem produz riqueza e quem se apropria da riqueza. É como o Estado administra essas riquezas, essa lógica, essa engrenagem. Qual classe que está dirigindo o Estado? Essa que é a questão. Sociologia, filosofia, história. Por isso que eles querem a doutrinação da escola sem partido, para o povo não perceber essas coisas. Doutrinam o povo por essa ideia da escola sem partido, tira do povo a reflexão, e fica administrando essa massa amorfa que vai para cá e vai para lá de acordo com os interesses deles. A ideologia do escravagismo, que é isso, no capitalismo ela vai cada vez mais pendendo para o fascismo. O capitalismo é isso, tem falado isso aqui reiteradamente, e vai transformando o povo em escravo, em massa de manobra, com essas técnicas goebbelianas do Grupo Globo e da mídia de uma maneira geral. A lógica da direita funciona por aí, a guerra contra o povo. O Merval Pereira também, na sua coluna, sempre falo dele aqui, é porta-voz dos Marinha, é importante observar, né? Importante observar sempre o que ele diz, que ele fala aqui que as pesquisas já começam a registrar uma queda no apoio da população, assim chamada greve dos caminhoneiros, que teve uma participação clara das grandes transportadoras e agora parece estar sendo sequestrada por grupos políticos, tanto da direita quanto da esquerda. Olha aí. Isso aqui é uma confissão, claríssima disso que eu tenho falado aqui, da malandragem da direita. O que tem isso, esses grupelhos aí de direita tomaram conta, de partes importantes do movimento dos caminhoneiros, não resta dúvida disso. O próprio ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou disso, infiltrados políticos. O presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros também falou, como é que ele chama, José da Fonseca Lopes, diz que tem forças ocultas. Esses grupos aí de cachorros loucos, isso é importante a gente observar, fazer bem a separação das coisas, não apoiar cachorros loucos, doidos, esses malucos aí, essa história de que tem uma revolta popular, é isso, A greve dos petroleiros serve exatamente para isso, para mostrar o sentido da revolta popular. Por que a população está revoltada? Está revoltada, mas não tem uma noção exata do porquê que ela está tão indignada. A greve dos petroleiros tem o objetivo exatamente de fazer isso, de mostrar, vocês estão revoltados, vocês estão indignados, mas a causa dessa revolta, dessa indignação, isso aqui não é isso que a Globo está dizendo, não, nem a Folha, nem o Estadão. E seus filhos, os seus grupos, esse cartel mafioso midiático, importantíssimo para enfrentar esse cartel mafioso midiático, esta greve dos petroleiros. As manipulações são vergonhosas. Eu li aí, pronunciamentos falando, matérias falando dos pronunciamentos aí, desse Faustão, por exemplo, malandrão, canalhão, do Globo, falando contra todo mundo, entre aspas, defendendo os caminhoneiros. Aí fala contra todo mundo, os políticos e não sei mais o que. Isso é claramente, aí ele diz ainda, não, ninguém mandou, eu não uso ponto, não sei o que. É claro que mandou, não seja cara de pau, cínico. É o PUM, aí é um punzão, aí do PUM, do Partido Único da Mídia. Até esse técnico, Eduardo Batista, bem conhecido, aí foi técnico do Palmeiras, agora é técnico do Curitiba, na coletiva, falando groselhas, bobagens, fazendo demagogias. Os políticos do PT, PSDB, não sei mais o que. Um pronunciamento absolutamente idiota. Agora, foi elogiadíssimo, inclusive na crônica esportiva, eu vi alguns pronunciamentos elogiando ele.
Isso tudo surge de onde? Como é que um sujeito pode ser tão idiota como esse técnico Eduardo Batista? Né? Como pode ser tão mau caráter como esse Faustão? Né? E isso recebe aplausos. Portanto, a conclusão óbvia é de que isso é um movimento dirigido. Até esse William Vac defendendo aí, né? Esse William Vac, rato branco, né? Pilantrão. Né? Essa gente, a rataria pretoriana midiática também fez vídeo aí, né? nessa linha, nessa direção. Os políticos e não sei mais o que, tal. Veja que tem uma orquestração nisso tudo. A orquestração aí da parte dos cachorros loucos, os grupelhos, tem líderes, isso que eu falei aqui, os nichos de corrupção que se acoplam à Operação Lava Jato, que por sua vez se acopla à grande corrupção, à lógica da administração política da direita da elite. Aí, consequentemente, eles ficam fazendo aí esse jogo. Tá dizendo, tem infiltração da extrema direita e da extrema esquerda. Olha aí como é o jogo político, o jogo pesado. É preciso ter destreza, discernimento para a gente ver quem é quem nessa história toda. Tem orquestração, tanto lá nesses grupos de cachorros loucos, orquestração, Eduardo Batista, Faustão, William Vac, isso aí não fala da cabeça deles, não. Esse Eduardo Batista, nem sei, pode até ser, não sei. É tanta besteira que ele falou, tanta idiotice, que às vezes fica difícil, né? Até porque eles não instrumentalizariam uma pessoa para falar tanta bobagem como ele falou. Né? Agora, o que existe, a Folha, por exemplo, tem uma matéria hoje dizendo que ela acompanhou uma manifestação aí desses cachorros loucos, né? E diz aqui, entre aspas, a imprensa fez um acordo na última sexta-feira, citando um cachorro louco, entre aspas. A imprensa fez um acordo na última sexta-feira para acabar com a paralisação dos caminhoneiros, mas nós, do jornalismo independente, estamos convocando o Brasil para ir às ruas e gritar fora Temer. Um cachorro louco disse isso, segundo a Folha. Cachorro louco, o termo é meu, não foi a Folha que falou. Mas o personagem é um cachorro louco. Aí a Folha complementa. Diz assim, esse tipo de discurso pode parecer antigo para o leitor, que já deve tê-lo ouvido com pequenas alterações da boca de petistas e de membros da mídia alternativa da esquerda. Olha aí, mais um episódio aqui do Sinal de Igualdade. Aí diz aqui, no entanto, o Brasil pré-eleitoral de maio de 2018, no Brasil pré-eleitoral de 2018, é a direita quem se apropria das palavras de ordem. Ou seja, eles não são de direita. Tem uma direita e tem uma esquerda, e eles são o quê? Vigaristas. Vigaristas. É isso, é a pobreza, né, que eu tenho falado aqui, a manipulação, se utiliza muito disso, da pobreza intelectual. O rebaixamento intelectual, criam epítetos, repetições, Goebbels, nazismo, mídia nazista, fascista, rebaixa. É o rebaixamento intelectual, exatamente para tirar a reflexão do povo, para emburrecer o povo. Esse é um grande desafio e a greve dos petroleiros pode ajudar bastante nesse sentido. Por isso que é necessário comentar muito o papel dos petroleiros nessa história toda. E é necessário que a gente também faça as ligações, as pontes, para a gente entender, né, essas movimentações todas. É isso que eu tenho falado aqui. É preciso olhar com lupa de precisão, separar bem as coisas, prestar muita atenção em cada movimento. Nós não estamos lidando com amador, não. Ser gente instrumentalizada. Operação Lava Jato, o que é a Operação Lava Jato? Teve aí, agora, domingo, teve mais aí um episódio de uma editora de São Paulo que promoveu um evento aí pró-Lava Jato. Numa das mesas, quem estava falando? O Boquirroto, Deltan Dallagnol, vendedor de livros e de palestras, que não trabalha, né? Junto com quem? Fernando Gabeira, rato, sabujo, do Grupo Globo, e Vladimir Neto, que é outro da rataria pretoriana midiática, que escreveu aquele livro da Lava Jato, né, para o Grupo Globo, filho da Miriam Leitão. Olha aí como é. Esse mundo é muito mais complexo do que a gente às vezes imagina. E vai lá o quê? A gente vê os reflexos de tudo isso, o frasista de porta de banheiro de rodoviária, o Carlos Fernando Santos Lima apoiando esse tipo de coisa, dizendo que o tesouro não é o caixa do governo, mas o bolso de cada contribuinte. Não existe almoço grátis. Olha que frase brilhante dele, né? Um intelectual de primeira grandeza, né? As portas de banheiros de rodoviárias por aí poderiam sempre estar lá com as frases dele e ia fazer sucesso.
né, nos frequentadores de banheiros, que é um local adequado para frases desse tipo. Né, não existe almoço grátis. Lógico, sempre alguém paga o almoço. Quem paga o almoço deles, por exemplo, é o trabalhador. Quem paga o almoço da elite brasileira, não só almoços, paga tudo. Da elite brasileira, da direita brasileira, da Operação Lava Jato, quem é que paga? É o povo. O trabalhador, vítima aí dessa política da Petrobras, que vai lá abastecer o carro no posto de gasolina, que vai comprar o gás de cozinha. Né? É isso o sentido desta greve, por exemplo, já atingiu claramente um viés abertamente ideológico de classes. Por exemplo, cadê a pauta de reivindicações dos caminhoneiros? Condições de trabalho, melhores salários, menores remuneração. Cadê? Alguém viu? Alguém está vendo eles defendendo isso? O que eles estão falando? Qual é a pauta única agora, nesse momento da, entre aspas, greve dos caminhoneiros? É isso aí, intervenção militar, fora Temer, não sei mais o que. Olha como é uma coisa instrumentalizada. Cadê o apoio à greve dos petroleiros? Alguém se pronunciou nesse sentido, apoiando a greve dos petroleiros? Alguém denunciou a política da Petrobras, do Pedro Parente, aí dessa turma aí que vive aí nas rodovias falando essas bobagens de intervenção militar? Alguém viu? Alguém ouviu? Olha aí como a coisa é orquestrada. É isso, né? Nesse momento que entra a questão de ser consequente no enfrentamento com o golpe. Defender um pacto democrático. A democracia é isso, a democracia do povo tem que ter esse pacto, né? Tem que ter lealdade, tem que ter amplitude, não pode ter sectarismo, radicalização infantilizada. Né? É preciso a gente pôr na prática essa ideia de ser consequente na defesa da soberania do país, da democracia, do desenvolvimento. Para a gente ter aqui um sistema que funciona sem golpe, sem manipulação. Esse é o grande problema, essa é a grande diferença de tudo. A esquerda ser consequente, defender a civilização, defender a democracia e, consequentemente, fazer o enfrentamento com o golpe com um instrumental ideológico, programático. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.